Olá, quarto ano, aqui é a professora Elisângela e no vídeo de hoje eu vou falar mais um pouco sobre a história do Brasil no período colonial, os caminhos para as minas. A exploração de metais preciosos foi outra atividade econômica que estimulou o deslocamento populacional para lugares distantes do litoral, principalmente no século XVIII. Para abastecer os moradores das regiões das minas com mercadorias foram organizadas expedições, entre elas as dos tropeiros e as moções. Os tropeiros eram comerciantes que percorriam diversas rotas rumo ao interior da colônia, transportando uma grande variedade de mercadorias no lombo de mulas. Já as moções eram expedições que transportavam mercadorias para as minas por meio de rotas fluviais. Além de seu importante papel na economia, o tropeiro teve importância cultural, relevante como veiculador de ideias e notícias entre as aldeias e comunidades distantes entre si, numa época em que não existiam estradas no Brasil. Paisagem: novas relações de trabalho, novos tipos de serviços e novos laços sociais entre as pessoas eram contratadas para construir e manter as estradas e ranchos, os tropeiros e seus ajudantes e os que trabalhavam nos pequenos entrepostos ao longo da estrada. Comércio e ideias. O comércio nesses povoados desenvolvia-se naturalmente para atender às tropas, ao mesmo tempo em que os tropeiros levavam e traziam mercadorias para esses povoados. Foram responsáveis pela integração econômica e cultural entre muitas regiões longínquas do Brasil colônia, com o aparecimento de vilas, freguesias e cidades. Produtos. Os tropeiros compravam e vendiam um pouco de tudo: utensílios, roupas, calçados, artigos de luxo, objetos para animais e os próprios animais, mulas para o transporte nas mineradoras e gado para alimentação e couro. Além disso, uma enorme variedade de alimentos, principalmente carne, sal, açúcar e farinha. Trajetos. Os percursos podiam durar várias semanas e envolviam as regiões do sul, sudeste e centro-oeste do Brasil. Essas atividades existiam desde o século XVII até o início do século XX. A partir do século XVIII, pequenos povoados começaram a surgir ao longo do trajeto das tropas, principalmente no sul e sudeste, onde os tropeiros paravam para trocar mercadorias e o gado podia pastar. No século XVI, teve início no Brasil a atividade de criação de gado, também chamada de pecuária. Essa atividade também foi responsável pelo deslocamento de muitas pessoas para as regiões do interior do Brasil. No início da colonização, a pecuária estava ligada ao funcionamento dos engenhos e por isso também era desenvolvida no litoral do território. O gado bovino era usado principalmente no transporte da cana-de-açúcar e para movimentar as moendas. Porém, com o passar dos anos, houve um aumento na área de cultivo canavieiros e os rebanhos foram levados ao interior do território brasileiro. Além disso, o gado passou a ser utilizado para fornecer carne e couro aos habitantes da colônia. Os trabalhadores responsáveis pela criação dos gados e pela manutenção das fazendas são chamados de vaqueiros. Essa profissão existe até o dia de hoje no Brasil e possui características próprias em cada região do país. A importância da pecuária. Povoamento do sertão do Nordeste, povoamento do sul do país, subsistência da colônia, formação de núcleo de povoamento, exportação do couro, ligação entre o sul e o norte do país, desenvolvimento do mercado interno. Atualmente, a pecuária é uma das principais atividades econômicas praticadas no Brasil. Em muitas regiões, os animais ainda são criados em grandes áreas em meio às pastagens, principalmente para fornecer carne e couro para a população. A pecuária também fornece carne e couro para exportação, ou seja, os produtos são vendidos a outros países. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima aula.